O título dessa mensagem é Crentes Homicidas. Há muito tempo Deus vem falando comigo a respeito disso. Devido a esse fato, senti em meu coração trazer uma mensagem a respeito. Primeiramente, quero apresentar a definição da palavra homicídio. Homicídio é a morte de um homem provocada por outro homem. É a eliminação da vida de uma pessoa praticada por outra. O homicídio é o crime por excelência. Homicídio é o substantivo masculino que significa o ato de matar uma pessoa, quer seja de forma voluntária ou involuntária. É sinônimo de assassínio ou assassinato. Todo homicida tem suas mãos manchadas de sangue, pelo fato de ter tirado a vida de outra pessoa. Devido ao pesado significado que se encontra nesta palavra homicídio, que é o mesmo que assassinato, sei que muitos ficaram chocados ou curiosos com o título que dei para abordar esse assunto. Crentes assassinos. Vou mostrar pelas Escrituras Sagradas que tem muitos crentes praticando homicídio e por isso suas mãos estão manchadas de sangue diante dos olhos de Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina a respeito. No livro de Isaías encontra-se escrito: No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvidos. Em verdade, as vossas mãos estão manchadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade e culpa. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua murmura palavras ímpias. Não há quem pleiteie sua causa com justiça, não há quem busque o direito e nem faça sua defesa com retidão e sinceridade. Todos apoiam seus argumentos em falatório vazio e mentiras. Concebem maldades e geram mais iniquidade. Isaías 59, 2-4. No capítulo 1, versículos 15 e 21 de Isaías, também encontramos: Quando estenderdes as mãos, eis que esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais a ouvirei, porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. No livro de Levítico, capítulo 19, 16-18, encontra-se escrito: Não andarás como mexeriqueiro entre teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Os mesmos versículos na versão bíblica atualizada, King James, encontra-se assim: Não cometerás injustiça no julgamento, não farás acepção de pessoas com relação ao pobre, nem te deixarás levar por preferência pelo que tem poder. Segundo a justiça julgarás a teu próximo. Não serás um divulgador de maledicência a respeito dos teus, e não sujeitarás a julgamento o sangue do teu próximo. Eu sou Yahvé. Não terás no teu coração ódio pelo teu irmão. Deves repreender o teu compatriota, e assim não terás a culpa do pecado. A coisa é tão séria que Deus achou importante deixar um mandamento a respeito. Será que não é essas mãos sujas que impedem nossas orações? Claramente podemos ver nas passagens que Deus não ouve e não atende à oração daqueles que estão com suas mãos manchadas de sangue. Ele não recebe as orações daqueles que não andam na retidão e não praticam a justiça no julgamento que fazem do próximo. Ele não aceita que se diga mentiras, que se faça comentários que denigrem a imagem do próximo. Deus não aceita que um filho seu alimente ódio e rancor contra o seu próximo e tenha qualquer atitude vingativa contra o próximo. Para Deus, conforme veremos nessa passagem, quem pratica essas coisas é qualificado como assassino. Sim, é considerado para Deus como homicida e será julgado e condenado como homicida. Vejamos o que João escreveu: Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. 1 João 3, 14 e 15.
Em algumas versões bíblicas, o versículo 15 se encontra da seguinte forma: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Com base a essas duas traduções bíblicas, podemos afirmar que há homicidas, há assassinos na casa de Deus. E a razão primária para isso seria o ódio, o aborrecimento ao próximo, a falta de amor. As consequências da falta de amor são ações nocivas aos nossos irmãos em Cristo, e a palavra de Deus especifica várias dessas ações que levam cristãos à morte. Parecem pesadas e chocantes as palavras do apóstolo João. Assassino. Essa é a palavra que designa aquele que odeia a seu irmão. Com base em nossa língua e definição jurídica, homicida soa ainda mais suave que assassino, já que o homicídio pode ser culposo, ou seja, sem intenção de matar, embora também possa ser doloso, onde há intenção de matar, enquanto o assassinato é definido como morte provocada traiçoeiramente, ou seja, de forma premeditada, fria e calculista. Podemos matar nossos irmãos com palavras agressivas, com atos impensados ou pensados, com a calúnia, com a incompreensão, com o desprezo, com a falta de gentileza resultante no tratamento antipático, com a fofoca, o mexerico, a publicação de fraquezas particulares que se referem a eles e coisas do tipo. Há uma lista de atitudes antibíblicas que podemos tomar em detrimento dos filhos de Deus. Penso que seria o caso de atentarmos um pouco mais para essas coisas e adotarmos uma postura mais vigilante, cuidadosa e amorosa na convivência social e cristã. A sentença resultante de tais práticas pecaminosas pode levar-nos a conclusões assustadoras. Lembremos do que o apóstolo João escreveu: e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. 1 João 3,15. Além de matar nossos semelhantes, podemos descobrir a desolação da ausência da vida eterna em nós. Que Deus nos guarde desse pecado terrível. Que jamais matemos nossos irmãos em Cristo, que lutemos sempre para que eles sejam cada vez mais vivos e motivados espiritualmente. Tomemos cuidados, irmãos. Palavras matam e assassinos responderão a Deus por seus atos. A principal arma usada pelos crentes está no seu próprio corpo e chama-se língua. É uma arma muito perigosa que corta na profundidade da alma e traz sobre aqueles que a usam inconsequentemente o extremo da condenação eterna. Vejamos o que Jesus disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás homicídio, mas qualquer um que cometer homicídio será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Mateus 5, 21 e 22. Paulo também escreveu: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 21. No livro de Apocalipse definitivamente é declarado: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. A pessoa que diz mentiras, difama a respeito dos outros, é tão perigosa quanto uma espada, como vemos em Provérbios 25, 18. Martelo e espada e flecha afiada é o homem que fala falso testemunho contra seu próximo. Vejamos ainda Provérbios 16, 28 a 30. O homem perverso levanta contenda, e o difamador faz até grandes amigos se separarem. O homem violento ilude a seu próximo e o guia por um caminho que não é bom. Ele fecha seus olhos para imaginar perversidades. Ele aperta os lábios para praticar o mal. Com certeza é uma obra que procede do coração maligno. E o diabo usa de seus demônios para entrarem nas igrejas e despertarem as pessoas a usarem suas línguas para essa prática terrível. A difamação, a calúnia e a injúria são crimes contra a honra, previsto no Código Penal brasileiro. Infelizmente, nos deparamos com esses criminosos em grande quantidade dentro das igrejas, escolas, universidades, condomínios, círculos daqueles que se dizem amigos
e cristãos. Vejamos também o que a lei humana fala a respeito. Denegrir a imagem de uma pessoa é crime. No nosso Código Penal são 3 os crimes contra a honra: a calúnia, artigo 138, difamação, artigo 139, e a injúria, artigo 140. Na calúnia, o autor do delito atribui ao ofendido uma conduta que é definida na lei como criminosa. Não importa se o fato que busca denegrir sua imagem é verdadeiro ou não. Uma pessoa simplesmente não tem direito de se comportar assim. Se o fizer, pode ser enquadrada por crime de difamação e sofrer processo por danos morais. Assim como a dignidade da pessoa humana, a honra é um valor pessoal que corresponde à posição que o ser humano ocupa entre os seus iguais. E além, como escreve certo escritor, a honra é também o interesse que o indivíduo tem de ser considerado de acordo com suas condutas, de modo que tal interesse é negativamente regulado pela ordem jurídica. Proíbe-se todo tratamento que expresse desconsideração com a dignidade da pessoa humana. Espero que antes de falar de alguém, possamos pensar no que podemos estar causando à pessoa de quem falamos. Tenhamos em mente que difamar é imputar a alguém fato ofensivo à sua reputação. É, em outros termos, desacreditar publicamente uma pessoa, maculando-lhe a reputação. Comete o crime de calúnia aquele que imputa falsamente a outrem, fato definido como crime. Mais uma vez advirto, tomemos cuidado com o que falamos dos outros, porque palavras matam. Vivemos em um mundo onde palavras matam mais do que armas. Você já parou para pensar que um ser humano pode matar outro com uma simples palavra? As palavras têm o poder de criar situações, de modificar ambientes, de alegrar, de entristecer, de aproximar ou afastar as pessoas. Podem significar a valorização de alguém ou a sua completa desmoralização, como vemos nos versículos que seguem. Estas são as coisas que deveis fazer: falai verdade cada qual com o seu próximo, julgai em vossas portas verdade e juízo de paz. E ninguém planeje o mal em seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque eu odeio todas essas coisas, diz o Senhor. Zacarias 8, 16, 17. Da vossa boca não saia palavra torpe, mas só a que for boa para a edificação, quando necessária, para que dê graça aos que a ouvem. Efésios 4, 29. David Merck declarou: nossas palavras têm poder incrível para dar vida ou morte. Podem ser placas sinalizando o caminho para a vida eterna, ou podem encaminhar pessoas direto para o inferno. Se deixarmos as palavras saírem sem qualquer tipo de controle, poderemos nos arrepender logo depois. Uma vez faladas, as palavras percorrem os seus próprios caminhos, saem de nosso controle e produzem efeitos para os quais não estamos preparados. Sim, vivemos em um mundo onde palavras matam mais do que armas. Os estragos que as palavras fazem na vida de alguém muitas vezes são piores do que se as tivessem matado fisicamente. Palavras podem matar os sonhos de alguém, pode matar a esperança, pode matar a força para viver. Palavras podem matar a autoestima de uma pessoa. Palavras podem matar o ânimo para vencer. Tem aqueles que matam nos outros a vontade de continuar seguindo em frente. Palavras muitas vezes são como um tiro que atinge diretamente o coração de alguém. Palavras muitas vezes podem fazer o mundo de alguém desabar e ir para o chão. Uma simples palavra, ou várias carregadas de má intenção, mentira, inveja, ódio, rancor, mágoa, vingança, podem trazer a morte para a reputação e a moral de alguém. Muitos suicídios ou homicídios por armas de fogo, por armas brancas, por enforcamento, atropelamentos, enfim, por muitas formas de destruição da vida, são muitas vezes consequências de palavras malditas, palavras que matam. Veja, você mesmo pode ter sido um assassino indiretamente por suas palavras que magoaram, ofenderam, mataram espiritualmente e emocionalmente alguém, porque matou outra pessoa em seu interior em detrimento das suas palavras, ou seja, pelo que você disse sobre ela para os outros. Quantos crentes são assassinos de almas, e por mais que não sejam condenados na lei dos homens, os mesmos serão condenados na lei de Deus. Vejamos as palavras do Mestre. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem colerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca,
será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Mateus 5:22. A língua é o órgão favorito do diabo para destruir uma pessoa, uma família e até mesmo a igreja. Se não atentarmos para esta verdade, podemos cair e feio. Temos que depender da graça de Deus e não da nossa força. Ou poderemos causar a desgraça de um irmão com o mau uso de nossa língua. Veja, meu irmão, se o pecado de morte não está sobre a sua vida. Veja se suas mãos não estão sujas de sangue, porque você matou a moral, a imagem de alguém por causa de seus sentimentos, que se forem examinados pelas Escrituras estão errados. Salomão escreveu: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. E também, na boca dos perversos mora a violência. Provérbios 10, versículo 11. Os praticantes desta afronta ao Senhor com certeza não herdarão o paraíso como morada eterna. Seja qual for a técnica, mexerico, fofoca, difamação, calúnia, injúria, todas estão empenhadas numa prática condenável pelas Escrituras. Vejamos mais alguns textos a respeito. Senhor, quem morará em teu tabernáculo? Quem habitará no monte da tua santidade? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça, e com seu coração fala a verdade. Aquele que não murmura com sua língua e não faz mal ao seu companheiro, nem aceita insulto contra o seu próximo. Salmo 15, versículo 1 a 3. Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos arrogantes e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, o coração que trama planos malignos, pés que se apressam a correr para o mal, a falsa testemunha que sopra mentiras, o que semeia contendas entre os irmãos. Provérbios 6, 16 a 19. Aquele que esconde o ódio tem lábios mentirosos, e o que produz má fama é tolo. Provérbios 10, 18. O homem perverso levanta contenda, e o difamador faz até grandes amigos se separarem. Provérbios 16, 28. Quem anda fofocando revela segredos, por isso não te envolvas com aquele que fala demais com seus lábios. Provérbios 20, versículo 19. Homens caluniadores se acharam em ti, para derramarem sangue e comerem sobre os montes em ti. Praticaram lascívia no meio de ti. Ezequiel 22, versículo 9. Estando cheios de toda inveja, prostituição, malícia, ganância, maldade, repletos de inveja, homicídio, briga, engano, malignidade, sendo eles murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente ao pai e à mãe. Romanos 1, 29 a 30. Deus abomina qualquer ato de injustiça, como também falar da vida dos outros de uma forma negativa, revelar segredos das pessoas, de forma a propagar esses segredos de uma forma prejudicial e pelas costas. Segredos e informações que nem sempre são verdadeiras e completamente reais. Segundo as Escrituras, claramente pode ser visto que Deus condenará os que praticam a difamação, a calúnia e o julgamento ilícito. E não tentemos a Cristo como também alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10, versículo 9 e 10. Infelizmente, assim como as pessoas do mundo praticam a calúnia, difamação, denigrindo a imagem uns dos outros por invejas, ciúmes, disputas por emprego, cargos e posições, ou por qualquer outro tipo de prestígio, assim como é feito no mundo, encontramos essas mesmas atitudes na igreja, sim, no meio daqueles que se intitulam cristãos. Muitos agem justamente com os outros irmãos em Cristo, difamando-os, caluniando-os, fazendo comentários indevidos contra os mesmos para conseguirem posições, títulos e oportunidades. Tais atitudes atrairão a justiça de Deus. Deus é o supremo juiz. Sim, só Ele tem o direito de julgar e condenar alguém. Vejamos o que a Bíblia diz sobre julgar ao irmão ou a quem quer que seja. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas tu na trave que está no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, 1 a 5.
Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Mateus 5:22. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras será condenado. Mateus 12:36 e 37. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Tiago 4:11 e 12. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Tiago 5, versículo 9. Ninguém tem o direito de matar a moral de quem quer que seja. Ninguém tem o direito de sujar a imagem de ninguém, seja por razão ou não. Paulo escreveu: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12, versículo 19. Ao invés de tomarmos nós mesmos a vingança, devemos deixá-las nas mãos de Deus, e assim dar lugar à ira. Deus exigirá vingança no julgamento final. Não podemos nos esquecer que o julgamento de Deus é justo, mas o nosso é afetado por emoções. Diante desse terrível mal que podemos cometer, prezado irmão em Cristo, devemos fazer de tudo para controlar a nossa língua, para que não sejamos vistos como homicidas aos olhos de Deus. Você está disposto a controlar a língua pelo bem do corpo de Cristo? Qualquer coisa de valor tem preço alto. O autor da Epístola aos Hebreus fala sobre o sacrifício que podemos oferecer por meio de Jesus. Sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. E ainda o Salmo 19, versículo 14 diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Quantos irmãos vivem magoados por causa de comentários maldosos? Quantos irmãos vivem amargurados porque denegriram sua imagem? Paulo exorta que toda amargura seja tirada de nosso meio. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia se tire de vós junto com toda malícia. Efésios 4:31. Podemos evitar esse mal através de conversas saudáveis e edificantes, como também através do cultivo de uma vida espiritual autêntica. Pedro escreveu: porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Afasta-te do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos escutam as suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. 1 Pedro 3, versículo 10 a 12. Também podemos evitar esse mal através da consagração e santificação dos nossos lábios, como Pedro também escreveu: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque é melhor que sofrais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. 1 Pedro 3, versículo 15 a 17. Vamos limpar nossas mãos do sangue que derramamos de nosso irmão. Vamos parar de cometer assassinato na casa de Deus. Vamos parar de matar os membros do corpo de Cristo. Vamos parar de deixar nosso próximo sem face, porque difamar, caluniar, falar mal de alguém é o mesmo que desfigurar a sua face, é o mesmo que deixá-lo sem face. Temos que pedir perdão a Deus por esse terrível pecado. Procure a pessoa que você denegriu a imagem e peça perdão. E perdoe mesmo que ele tenha te feito algum mal. Lembremos que seremos perdoados assim como perdoamos ao próximo que nos tem ofendido. A atitude de Deus para nós vai ser recíproca à nossa atitude para com o nosso próximo, seja ele quem for. Tiago nos diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Tiago 4:8. Se você tem cometido esse terrível crime, peça perdão a Deus o mais depressa possível, para que não seja julgado e condenado como assassino. Peça perdão a Deus e corrija-te, para que as bênçãos de Deus possam fluir sem impedimento algum sobre a sua vida e sua família. Peça perdão a Deus, limpe as suas mãos do sangue de teu irmão, para que suas orações sejam ouvidas, seu louvor seja aceito
e você seja salvo. Seu servo, Pastor Amaury Borges.